Um filme de 3 horas em preto e branco. Só essas duas frases já fazem muita gente desistir de ver um filme. E ao saber que esse mesmo filme de 3 horas em preto e branco retrata o Holocausto, a violenta perseguição que os judeus sofriam durante a Segunda Guerra Mundial de uma forma muito impactante, mas muita gente desiste. Mas as poucas pessoas que sobraram ao embarcar em 3 horas de preto e branco violento vão conhecer a obra-prima que é A Lista de Schindler. Fala galera, meu nome é Pedro Fernandes e hoje eu tô aqui para falar sobre A Lista de Schindler, Eu vou falar um pouquinho sobre esse filme e ainda dar a minha opinião pessoal sobre ele, tá? Mas antes de qualquer coisa, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, beleza? Então só bora! Isso é muito bom. Mas eu estou um pouco confuso. Você está trabalhando desde, acho que, 6 da manhã. Fez tão poucas dobradiças. Lançado em 1993 com a direção de Steven Spielberg, A Lista de Schindler conta a história, de quem? De Oskar Schindler, um alemão membro do Partido Nazista que vê na Segunda Guerra Mundial uma oportunidade perfeita de lucrar, utilizando a mão de obra dos judeus, que estava totalmente desvalorizada na época. Mas com o desenrolar da história, aquele personagem que pensava no dinheiro começa a ver o Holocausto de uma forma diferente, começa a ver a verdadeira face daquele acontecimento, decidindo ajudar os judeus, utilizando a sua fábrica para salvar mais de 1.100 pessoas. Esse filme é incrível e trata de temas muito sensíveis como o Holocausto, como a violência, a desumanização e até a gratidão. A Lista de Schindler é baseada em um livro de mesmo nome, publicado em 1984 e escrito por Thomas Keneally, que basicamente conta a mesma história do filme, Como Oskar Schindler salvou mais de 1.100 judeus. Porém, toda essa história, o filme e o livro só existem por um motivo: o Holocausto. O Holocausto foi o principal crime de guerra cometido contra a humanidade durante a Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas perseguiam e prendiam judeus e algumas outras minorias em campos de concentração para trabalho escravo e até execução. E em alguns momentos o filme começa a focar muito mais nisso do que na história do Schindler em si, retratando o Holocausto de uma forma muito impactante. Eu acho que foi com esse filme que eu realmente entendi a dimensão, a gravidade desse evento. Por mais que eu já tenha estudado sobre ele na escola, já tenha visto alguns vídeos falando, algumas outras coisas, eu só fui realmente compreender, sentir o que realmente acontecia assistindo A Lista de Schindler. Para mim, uma das cenas mais impactantes é quando os judeus do Schindler estão indo trabalhar e param os nazistas, viram para eles e falam: agora vocês vão parar e tirar a neve. Então eles estão indo trabalhar, os caras viram e falam: não, vocês não vão mais trabalhar, vocês vão agora tirar a neve que a gente quer. E aí eles começam a tirar a neve ali numa boa. Porém, entre esse grupo tem um judeu mais idoso que não tem um braço e por isso ele acaba tirando a neve de um jeito não tão eficaz, fazendo com que os nazistas peguem ele e o matem, dando um tiro na sua cabeça. E cara, essa pra mim foi a cena mais impactante do filme, não só porque foi a primeira morte que acontece nele, porque foi quando eu entendi a crueldade que acontecia nessa época. Sabe, pensar que isso realmente aconteceu com várias pessoas é muito desgastante. Outro ponto muito explorado nesse filme é a desumanização e a banalização, a normalização da violência. Coisas características dos regimes fascistas que ajudam o telespectador a entender a gravidade ali do evento. Durante todo o filme, os judeus são mortos e tratados como lixo, só por serem diferentes, Tem cenas onde o personagem do Ralph Fiennes, ao acordar, pega uma arma e fica matando pessoas, simplesmente por diversão, por crueldade, por acreditar ser superior por algum motivo. Novamente é uma coisa que acontecia na época. Outro tema explorado no filme de uma forma mais sigilosa é a gratidão, principalmente exercida pelos judeus que a todo momento agradecem ao Schindler e a outras pessoas por oportunidades, Sendo a minha cena favorita, onde um senhor idoso vai agradecer ao Schindler pela oportunidade de estar trabalhando, tratando o alemão como um salvador. My life. Yes, it did. God bless him. No. God bless you. A gratidão é uma habilidade de reconhecer bondades, de reconhecer coisas boas, algo humano que só é exercido pelos judeus, que diferente dos nazistas, dos reais seres superiores, são humanos.
Eu acho que a principal dúvida que fica sobre a lista de Schindler é por que ele é em preto e branco, até porque o filme foi lançado em 1993, época que já existia o cinema colorido. Acontece que isso aí foi uma escolha proposital do Steven Spielberg. A cor e a luz, de uma certa forma, representam a vida. Uma vida iluminada, uma vida ensolarada, uma vida colorida, representa uma vida boa, coisa que as vítimas do Holocausto não tinham na época. Para o diretor, nada fazia mais sentido do que retratar essa época tão escura, sem cor, sem beleza, sem vida, simbolizando a escuridão e a desumanização do Holocausto. Porém, durante todo o filme a gente tem uma menininha que usa um vestido vermelho, algo que também não é à toa e representa muita coisa. Por mais que o vermelho seja a cor do sangue, ou seja, muitas vezes vinculado ao sofrimento, a cor no meio da multidão representa a esperança e a inocência da menininha, que igual a cor, durante a cena vai se perdendo. Então no começo até o final da cena, durante toda a aparição da menina, a cor vai se escurecendo, vai se esvaziando, o vermelho vai perdendo o tom, até virar um cinza, sem vida, sem esperança e sem inocência. É inclusive a cena da menina que é a virada para o personagem do Schindler, que resolve fazer alguma coisa e ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo. As atuações de A Lista de Schindler são incríveis, tá? Nós temos ali Ben Kingsley como um judeu contador do Schindler, tá? Ele manda muito bem. Temos também o indicado ao Oscar 3 vezes Ralph Fiennes, que interpreta o nazista Amon, que deixa todo mundo com raiva, tá? É ele que acorda e começa a matar as pessoas ali por diversão, tá? O cara atua muito bem, inclusive foi indicado ao Oscar por esse papel, mas acabou perdendo, né? A gente vê a sorte que ele tem, ele foi indicado a 3 vezes ao Oscar e perdeu as 3. Inclusive uma foi por interpretar um nazista, a outra por interpretar um padre e a outra por interpretar um prisioneiro húngaro, né? O que o cinema faz. Mas ele perdeu todas. Em algum momento a hora dele vai chegar. Mas eu acho que o destaque em relação das atuações é de Liam Neeson, que interpreta ali o protagonista, o Oscar Schindler. Eu gosto muito como o Liam Neeson ele acaba se aventurando em alguns projetos, então ele é conhecido basicamente por fazer filmes de ação, como Missão Resgate, Esquadrão Classe A Perseguição, mas às vezes o ator se aventura em umas coisas diferentes, como o Batman, ele faz ali o Ra's al Ghul no Batman Begins, ou então ele se aventura no Star Wars, um Qui-Gon Jinn, ou até mesmo na Lista de Schindler, até recentemente no novo Corra que a Polícia Vem Aí, ele também se aventura nessa comédia, né, e ele consegue interpretar todos esses personagens muito bem, inclusive foi indicado ao Oscar por A Lista de Schindler, mas perdeu para o Tom Hanks. Bom, A Lista de Schindler é baseada em fatos reais, né? Oscar Schindler realmente existiu. Mas a gente sabe que nem sempre o que tá num filme baseado em fatos reais realmente aconteceu. É muito normal que as pessoas mudem algumas coisas para encaixar mais ali naquele formatinho de herói e vilão. Então personagens como a esposa do Schindler, o contador ou até o Amon foram simplificados, adequados à narrativa do filme, para se encaixar nesse formato mais cinematográfico. Inclusive a esposa do Schindler participou muito mais ativamente na história real, lutando efetivamente pelos judeus. Como eu já disse, A Lista de Schindler é dirigida por Steven Spielberg, diretor de vários filmaços como ET o Extraterrestre, Jurassic Park, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Tubarão, e produtor de outros filmes incríveis como De Volta para o Futuro, meu filme favorito inclusive, e Goonies, tá? Eu realmente gosto muito do Spielberg, não porque ele revolucionou o cinema, mas pela forma de como ele consegue colocar uma personalidade em cada filme. Então em filmes como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, ele acaba colocando ali alguns elementos da relação dele com o pai dele. Ou então em Prenda-me se for capaz, ele acaba colocando ali a relação dele com o divórcio dos pais no meio da história. E aqui em A Lista de Schindler não é diferente. Steven Spielberg ele é judeu de criação e sentiu a obrigação pessoal de contar a história do Schindler e do Holocausto como um meio de combater a ignorância, o esquecimento, além de querer passar também para o telespectador a verdadeira dimensão do Holocausto, coisa que ele realmente consegue. Spielberg queria tanto fazer esse filme que ele gravou A Lista de Schindler junto com Jurassic Park. Exatamente, ele gravou 2 filmes ao mesmo tempo. Tipo assim, de dia ele gravou Jurassic Park, à noite A Lista de Schindler. Ele fez 2 dos melhores filmes do mundo ao mesmo tempo. Parece impossível, mas Spielberg foi lá e fez. And I knew when we got to page 167 that I had to make the movie now.
I had to make a movie because I didn't want to miss the winter in Poland. I didn't want to have to wait a whole year because they had to be shot in the snow. Eu gosto muito da direção desse filme. Eu gosto como o Spielberg ele contrasta o preto e branco com a iluminação. Tá? É um trabalho muito difícil que aqui é muito bem feito. O próprio Spielberg considera a Lista de Schindler a sua obra-prima. Depois de perceber o quão horrível era o Holocausto, o Schindler resolve fazer alguma coisa, ele resolve ajudar, né? Então o personagem, com a ajuda do seu contador, o Stern, fazem, olha o que? Uma lista com cerca de 1.100 nomes de judeus que o Schindler salvou, abrigando em sua fábrica. Ao final da guerra, o Schindler tem que fugir, porque querendo ou não, ele ainda é um nazista e corre perigo de morte, mas não antes de receber a gratidão dos 1.100 judeus. Uma cena bem emocionante. E aí com isso o Schindler acaba se sentindo mal por não ter salvado mais. Ele olha pro carro e fala, poxa, esse carro aí ele poderia ter salvado mais uns 10 judeus. Ele olha pro broche dele e fala, caramba, esse broche podia ter salvado mais uma vida. E é então que o Stern diz uma das minhas frases favoritas do cinema. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Está em hebraico, o Talmud diz, aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Ao final, Schindler foge e os judeus são liberados a viverem suas vidas normais, com o trauma que jamais vai ser esquecido. Em geral, a Lista de Schindler recebe ótimas notas em tudo que é canto, tá? Então lá no IMDb ele recebe 9 de nota e no Rotten Tomatoes recebe 98% de aprovação dos críticos e 97% do público. Uma nota pessoal minha pra ele é 9.8, provavelmente um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ele deu muito trabalho pra fazer, então por favor, deixa o like, compartilha com algum amigo, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá? A gente faz vídeo sempre sobre filmes, sobre esse tipo de coisa, eu ficaria muito grato, tá? Mas por hoje é só, eu já vou ficando por aqui, até a próxima e falou!